Graças e paz, irmãos. Aleluias. Quando a gente clama Yeshua, para quem não sabe, é o nome hebraico de Jesus, óbvio. Jesus é o nome aportuguesado dele. Ele não se importa, se você chamar de Jesus e Yeshua, ele vai vir da mesma forma. Quando a gente chama, ele nos proporciona um ambiente indescritível, assim, se você ainda não conseguiu estar nesse ambiente, nessa presença, esse ambiente que Deus já preparou para você começar o ano, entregue-se, abra seu coração, abra a tua mente, se entregue, para que você seja pego por Deus e envolvido por Ele. Antes de ministrar a palavra, eu queria trazer algo que, em relação ao tema, que Deus trouxe ao meu coração, uma revelação, porque sim, é um tempo, é um novo tempo nas nossas vidas. Há uma unção, há uma palavra, há uma profecia. Nós estamos debaixo dela, nós estamos debaixo de uma palavra. É tão forte essa palavra que eu creio que o que nós estamos vivendo não está sobre nós, mas está sobre o nosso país. Porque o nosso país está passando por um momento de euforia, de mudança, de esperança. A palavra dessa noite é basicamente sobre esperança. É o que o Senhor tem trazido no meu coração nos últimos dias. Mas a revelação é que é como se a vontade de Deus, essa glória, essa unção fosse um rio. Um rio muito grande, muito forte, as águas muito limpas. Eu vejo muitas pessoas que vêm até esse rio, se dobram, se curvam para beber a sua água. E bebem da sua água, voltam para suas casas, segue sua vida. Só que o que Deus tem para nós, para que a gente viva a plenitude, tudo que Deus tem, nós temos que nos jogar. Nos jogar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a intenção da nossa vida. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. É uma honra estar cultuando a Deus nesse segundo dia do ano, dar, como o pastor falou, as primícias ao nosso Deus. Iniciando o ano com o pé direito, sendo abençoado, sendo protegido, sendo envolvido pela sua glória. Então que você não venha simplesmente ao longo deste ano se ajoelhar para beber da água e voltar para a sua vida normal. Mergulhe nesse rio e deixe que ele te leve, te conduza para caminhos ainda melhores. Porque se você não sabe, os caminhos e os planos de Deus são ainda melhores do que os seus. Eu falei isso esses dias atrás. Amém? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 9. Capítulo 1 e o 2. Aleluia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Você vai conseguir colocar na tela? Aleluia. Eu leio aqui. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu me submeto à tua santidade, eu me submeto à tua verdade, Senhor. Não me permita manipular a tua palavra, Senhor. Que eu seja um canal de bênção, de edificação, de construção para a igreja, Pai. Edifica-me a mim mesmo, pois também sou necessitado, Pai. Essa palavra primeiro é para mim, Senhor.
Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Tua verdade e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Aqui nesse texto, no versículo 2, glória a Deus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. As trevas. O que são as trevas? O que são essas trevas que o povo andava? As trevas, irmãos, não existe um estudo sobre trevas. Se você for procurar estudar sobre as trevas, não existe. As trevas é simplesmente ausência de luz. A trevas é simplesmente a ausência da luz. E nós vamos num texto, vamos falar sobre algo, a história da humanidade, que vai nos mostrar o que é essas trevas. Nós vamos voltar para este lugar. Gênesis 1, 26. Por favor, Gênesis 1, 26. Glória a Deus. Aleluias. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nesse momento Deus criou o homem. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus criou o homem principalmente eterno. Deus não criou o homem para que morresse. Deus criou o homem para ter eterna comunhão com Ele, para viver em comunhão, em adoração, em estar junto com Deus. Vamos lá agora no 2:16. Gênesis 2, 16 e 17. Aleluias. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Então, o Adão, o homem, a humanidade, tinha essa comunhão com Deus, essa comunhão eterna com Deus. Deus o criou, Deus o deu liberdade, Deus o deu autoridade para ter relacionamento com Ele. Deus vinha todo dia com Ele, ter um tempo com Ele, conversar com Ele. Deus era amigo de Adão, Adão era amigo de Deus, ele era perfeito, ele via a glória de Deus, ele via a glória de Deus face a face. E foi para isso que Deus nos criou, foi com essa intenção. Então Deus disse: olha, Adão, tu pode comer de tudo, tudo é livre. Você, como a gente leu no primeiro texto, você vai dominar sobre tudo. Tudo que existe na terra você vai dominar. Está sob a tua autoridade. Eu vou vir para cá, a gente vai conversar, a gente vai ter um tempo de comunhão. Eu vou te ensinar as coisas que você não sabe. A gente vai conversar, viver uma eterna comunhão juntos. A única coisa que eu te ordeno: não comes da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Repita comigo: certamente morrerás. Amém. Então Adão, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nesse momento, no finalzinho da tarde, Deus veio ter uma comunhão com eles. Eles já tinham pecado, o conhecimento do mal já estava sobre ele. E neste momento eles se separaram da eternidade.
No momento em que o homem pecou, no momento em que Adão pecou, ele condenou a humanidade toda à morte. Por isso que a nossa vida, é até difícil falar isso, é um pouco duro, mas a maior de todas as certezas que nós temos é que nós vamos morrer. É difícil falar isso, mas não existe certeza maior. E antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma infelicidade dentro de mim muito grande, um vazio dentro de mim muito grande, porque eu não conseguia entender e não conseguia ter sentido na vida. Porque o que adianta eu construir, eu fazer, eu ter família, se depois eu vou morrer? De que adianta eu fazer, eu ter amigos e construir uma casa, ter um bom emprego, que tal? Mas se eu vou morrer, que adianta? Parece uma injustiça, parece que não é certo. Eu tinha essa agonia dentro do meu coração que me percorreu por muitos anos. Eu pensava, eu vou fazer faculdade, depois eu vou ter um trabalho, depois eu vou ter filhos, e no final da minha vida eu vou morrer e acabou. Que graça, que vida há nisso. Mas nós estamos condicionados a isso por causa do pecado. Nós estamos condicionados à morte. Olha que essa é uma palavra de esperança, mas nós vamos chegar na esperança. Nós vamos morrer. Era essa treva que aquele povo estava vivendo, como a gente leu em Isaías 9. O povo que andava nas trevas, andava na região da sombra da morte. Era esse o nosso lugar, lugar de morte. Nós estávamos caminhando para a morte. Sem Cristo, nós estávamos caminhando certamente para a morte. A morte eterna. A Bíblia fala, além disso, a Bíblia vai dizer, Deus, que na verdade Deus, antes disso, Satanás já tinha caído com seus demônios, e Deus criou um lugar chamado inferno. O inferno não foi criado por demônios, como muitos falam. O inferno é o lugar da ira de Deus, por causa do pecado. O inferno é um lugar, Deus concentrou a sua ira num lugar só, chamado inferno. E nós, como estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno juntamente com os demônios caídos que desobedeceram a Deus primeiro. Se você entender isso, isso é a essência da nossa vida. Nós estávamos destinados a isso. A morte eterna, ao fogo eterno, a punição eterna. A experimentar a ira de Deus eternamente. Não bastasse isso, depois que o povo pecou, o povo começou a viver dissolutamente, a iniquidade começou a se aumentar, começaram a fazer cada vez coisas mais piores, e a Bíblia fala, então Deus manda o dilúvio, porque Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, tamanha a sujeira, tamanha os pecados. Mais adiante, o povo escolhido por Deus, vem que os outros povos têm um rei. Eles não eram guiados por reis, eram guiados por juízes levantados por Deus. Eles falaram, não, a gente quer um rei da terra, a gente quer um rei da terra. Eles clamaram a Deus, até que Deus deu um rei da terra para eles. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Esse povo que a gente leu em Isaías 9, nós andávamos debaixo de um jugo de morte, debaixo de um jugo de pecado, debaixo da maldição do pecado. Sem Cristo nós estamos debaixo desse jugo. Separado de Cristo nós estamos nessa morte, porque trevas é simplesmente a ausência de luz. A morte só veio a existir no momento que Adão pecou e foi separado de Deus. Antes disso não existia. Não éramos para nascer e morrer. Éramos para nascer e viver eternamente com Ele.
em eterna comunhão com Ele e uns com os outros. Foi para isso que Deus nos criou. Mas condenados por causa do pecado e sob um jugo de um reinado humano. Quando Deus disse a Adão, governe sobre tudo, Deus não queria que Adão governasse sobre todos, era só sobre tudo, porque sobre todos era Deus que queria ter o controle, era Deus que queria reinar. Agora vamos ler de novo. Nós falamos um pouco das trevas. Agora nós vamos para a parte da esperança. Voltamos para Isaías 9. Aleluias. Aleluias. Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além da Galileia, do Jordão, Galileia e dos gentios. O povo que andava nas trevas, a treva de morte, a treva da ausência de Deus, a treva da escuridão, do pecado, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste enrevolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, ou seja, as armas do inimigo contra nós serão queimadas, serão usadas como combustível. Versículo 6, por que tudo isso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nesse momento, Deus mostra a sua luz. Deus mostra a sua luz. Deus vê lá de cima o povo andando enfileirado para o inferno, enfileirado para a morte, da morte ao inferno, a ira de Deus. E Ele diz: não, eu não criei o meu povo para isso. Eles são meus filhos, eles são meus, são minha imagem, a minha semelhança. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Então Ele envia o seu filho, e um menino nos nasceu. A esperança de Cristo. Há uma esperança infalível em Cristo. A luz está sobre Ele. Desde a antiguidade, Jesus veio como luz, como uma esperança aos nossos corações, a esperança da eternidade. Está sobre os seus ombros o governo. Deus quer tirar o governo do homem e trazer de novo o governo para Jesus, porque Ele sabe governar sobre nós. Nós, homens, não sabemos governar sobre homens. Por isso tantas guerras, por isso tantas aflições, por isso tantos massacres, porque homens governaram sobre homens e mandaram homens fazer coisas ruins. Você acha que todos os dos exércitos do nazista queriam fazer aquilo? Foram influenciados por homens ruins, por governos ruins, governos maus. Jesus quer tirar o governo do homem, trazer para Ele de novo. Quer trazer um reino, o reino da luz. Aleluias. Colossenses 1, 12, 13, por favor. Aleluias. Se quiser colocar na tela, por favor. Colossenses 1, 12 e 13, por favor. Senão eu acho aqui também. Aleluias.
Achei aqui. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe, a herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A nossa esperança está nele, porque nós temos nele um reino, esperamos nele um reino que seja perfeito, um reino eterno, um reino de paz, de amor, de alegria. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou daquela morte, daquele jugo de morte, que nós estávamos sim destinados a ela. Ele nos transportou dessa treva, dessa falta de conhecer. Eu não sabia para onde eu ia. A morte é isso, a gente não sabe, a gente não tem certeza de para onde a gente vai, por isso que a gente tem tanto medo. Medo da morte, porque a gente não sabe o que tem lá. Mas nós temos em Cristo, Ele nos transportou deste lugar de medo, nos transportou deste lugar de dor, nos transportou deste lugar de escravidão, para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino da luz. Ele é luz, Jesus é luz. Efésios capítulo 1, 18, se conseguir colocar na tela. Tudo que Deus queimou no meu coração em relação a Ele, em relação a essa palavra, irmãos. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Ali Paulo estava orando, pedindo para que Deus iluminasse os olhos do nosso coração, trouxesse luz aos nossos corações, porque muitas vezes as coisas estão diante de nós não conseguimos ver, mesmo às vezes diante de Deus, mesmo às vezes em Cristo, nós estamos cegos, nós estamos com nossos olhos tapados, nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Ali diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança daquilo que Deus te chamou, a sua vocação, de quem você é, a sua esperança. Deus te criou com uma identidade, Deus te criou com uma força exclusiva e única, Deus te criou para ter relacionamento com Ele, e mesmo que o pecado te conduza, seja nos destinando à primeira morte, que é certa, nós temos a certeza da salvação nele, a certeza de que nós fomos separados por Ele, que nós temos uma identidade nele. Nós temos que pedir a Deus para que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos ver o que Ele tem para nós. Não podemos mais viver longe, afastados, separados de Deus, mas cada vez mais próximos dEle, clamando a Deus para que Ele mostre para nós o caminho que Ele quer que a gente ande, o caminho de luz, o caminho de paz, o caminho de verdade. Nós, cristãos, mesmo cristãos, nós estamos condicionados a essa primeira morte. E é por isso que nós somos às vezes angustiados. Romanos 8, 22 e 23. Esse texto é muito forte. Aleluias. Porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Muitas vezes, irmãos, nós sentimos essa angústia da vida. Muitas vezes começamos a nos sentir angustiados ou um pouco tristes do nada, mesmo estando em Cristo, mesmo estando nele, do nada. Por quê? Porque esse corpo aqui carnal, esse corpo aqui amaldiçoado,
geme, esperando um novo corpo perfeito, que está separado por Ele, que Ele preparou para nós. Esse corpo aqui que vai se desfazer, a nossa certeza da morte nos angustia. E nós mesmos que temos as premissas do Espírito, nós mesmos que temos a Cristo, também nos angustiamos. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando nós vamos voltar novamente à perfeição, à eterna comunhão com Deus, para vivermos eternamente em comunhão com Ele. Sabe esse momento de glória que nós passamos aqui? Experimentamos um pouco daquilo que Deus tem. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você está em Cristo, já experimentou a glória de Deus, não se compara com a eternidade, não se compara com a vida com Ele. Eu estou falando sobre isso, sobre essa luz, essa esperança, para que você ao longo deste ano não se separe dela. Não esqueça que a sua esperança é eterna, que mesmo que você faça coisas aqui na terra, vão se dissolver e vão ficar. É difícil falar sobre isso, mas é por isso que nós gememos. Mas nós estamos, não tem como, não tem outro caminho, é isso e pronto. Mas Deus nos trouxe uma solução, Deus nos trouxe uma esperança, Deus nos trouxe um caminho, uma saída. O seu filho, o seu amado filho foi entregue por nós. Desde o começo dos tempos, Jesus veio como luz ao mundo. Na sua passagem aqui na terra, Jesus, ele colocava para fora a sujeira e a escuridão do coração do homem. Eu já falei aqui um tempo atrás que os fariseus, eles viviam religiosamente, eles cumpriam toda a lei de forma religiosa, eles dizimavam, eles oravam, eles jejuavam, eles cumpriam cabalmente. Mas Jesus disse a eles: raça de víboras, ai de vós. Ele trouxe a sujeira para fora. Ele mostrou não o que estava dentro, mas o que estava fora. É uma água, é uma luz que ilumina o nosso interior, que queima tudo aquilo que está sujo dentro de nós, desde que você permita. Lembra daquele rio que eu falei, da entrega? Se você se entregar, ele vai queimar o seu interior. Então ele vai fazer você brilhar por fora. Vamos ler um pouco antes no 8 ali, 19, 18, no 18, 8, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, Deus, Ele é luz, amém? Deus é luz, trevas é a ausência dEle, morte é a ausência da vida, angústia é a ausência da paz, que é Ele. Nós lemos aqui que há uma ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, se nós nos entregarmos a Ele, Deus vai queimar nosso interior e toda a sujeira dentro de nós e vai nos fazer brilhar. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E não se coloca a luz debaixo da mesa, mas se coloca no alto, para que ilumine toda a casa. Se você se permitir, se você se entregar, se você se render a essa luz, Deus vai queimar no seu coração. Vai arder a sua chama inextinguível de poder, de amor, de santidade. E vai te purificar e vai fazer você brilhar lá fora. Deus é luz. E com a sua glória nos resgatando da treva para o reino do Filho do seu amor. Ele nos condiciona a sermos luz do mundo, a sermos parte do que Ele é aqui na terra. Essa é a nossa missão aqui na terra. Essa é a nossa vocação em Efésios, como a gente leu em Efésios 1:8. Que nós estejamos com o nosso coração sensível e aberto,
esperançosos de que há uma luz, há uma glória, há uma esperança para nós. A nossa esperança é Cristo, não é a força de homens, não é o governo de homens. O Brasil está passando por um momento de euforia. Irmãos, hoje, eu costumo acompanhar a Bolsa de Valores. Hoje a Bolsa cresceu absurdamente, ela disparou assim, o pessoal está eufórico. Semana passada, o cabeleireiro amigo meu falou que de 6 pessoas que passaram lá, as 6 falaram que estavam muito animadas com esse ano. A economia do Brasil está animada, o pessoal está animado. Para vocês terem uma noção, todas as bolsas do mundo caíram no ano passado e a do Brasil subiu, por causa dessa animação, dessa alegria, dessa esperança. Eu acredito que há uma unção sobre o nosso país de esperança. Uma esperança, a luz de Deus está brilhando novamente na nossa nação. E você precisa mergulhar nesse rio, experimentar esta glória, experimentar o que nós vamos ver, experimentar o poder de Deus, essa luz, e ser luz lá fora. Deixar Cristo queimar o seu coração, incendiar o seu interior, para que você seja luz lá fora. Não tenha medo da morte, fique feliz, pois a morte é só um começo, é um recomeço eterno. Às vezes, quando eu me converti, eu pedi a Deus no início da minha fé, bem no início, eu pedi a Deus seriamente, irmãos, para que Deus me matasse, seriamente, de verdade, porque eu sabia que tinha algo melhor lá do que aqui. Mas Deus consolou meu coração. Eu na minha juventude, conhecendo a Deus, naquele fogo, Deus me consolou e me mostrou que há um porquê de eu estar aqui vivo, há um motivo para eu estar aqui vivo, e é ser luz lá fora, é contribuir para que outras pessoas cheguem lá. Deus me mostrou isso numa visão. Deus me mostrou céu, várias, como se fosse aquelas portas assim, várias portas, quartos, muitas, e tinha uma com meu nome lá, e tinha outras sem nome as portas. E Deus disse: está vendo essa porta? Aqui é tua, aqui é teu, está aqui, está preparado. Mas olha quantas outras vazias, sem nome. Você precisa ser luz. É por isso que nós ainda não morremos. É por isso que nós temos que permanecer, às vezes sofrendo, sendo angustiados, afligidos. Mas 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluias. Para encerrar, irmãos, João 11, 25 e 26. Aleluias. João capítulo 11, 25 e 26. Isso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Aleluia. Que a luz de Deus ilumine o seu coração nesse ano de 2019, para que você venha viver o melhor ano da sua vida, em todas as áreas. Se entregue nesse rio, se entregue a essa esperança, se entregue a Deus, pois Ele tem o melhor para você. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Aleluia.